Olá, seja bem-vindo ao canal do YouTube Direito Empresarial do Século XXI. E hoje a gente vai falar de um assunto que muitas vezes os alunos e os meus alunos não entendem. Eu resolvi fazer um vídeo sobre isso. Eu vou falar do empresário individual com vocês. Então, se você está gostando do conteúdo, se você está gostando dos papos que eu estou tendo com você, subscreve o canal, dá o seu like para que a gente possa continuar produzindo conteúdo bom e de qualidade. Esse vídeo vai ser um vídeo um pouco mais curto, porque falar do empresário individual é falar basicamente das regras que estão dos artigos 997 até o artigo 966 a 980 do Código Civil. E o que é um empresário individual, né? O artigo 966 caput, ele define quem é um empresário individual. Ele diz que empresário é aquele sujeito que exerce profissionalmente atividade econômica organizada. E continua falando dos fatores produtivos com o fim de desenvolver, produzir bens ou serviços. Vale circular também. Então, o empresário que está descrito ali é um empresário individual. E o que é um empresário individual? E aí a gente começa a delimitar o tema do nosso vídeo de hoje. Empresário individual, gente, é a pessoa natural exercendo a empresa. É a Simone exercendo a empresa. É o Roberto exercendo a empresa. Vejam que é a Simone, pessoa natural, que vai explorar em nome próprio a atividade empresária. As pessoas costumam confundir o empresário individual com dois outros institutos. Eles costumam confundir o empresário individual com as sociedades unipessoais, o que é um erro. E eles também costumam confundir o empresário individual com o MEI. E aí eu vou terminar o vídeo de hoje falando qual a diferença que o empresário tem com o MEI e qual a diferença que o empresário individual tem com as sociedades unipessoais. O empresário individual, quando ele exerce a atividade em nome próprio, ele faz em seu próprio nome. E o que costuma confundir as pessoas é que o empresário individual, ele tem CNPJ. Quando ele vai lá na junta comercial se inscrever, e ele tem a obrigação de fazer isso por força do artigo 967 do Código Civil, quando ele vai fazer a sua inscrição lá na junta comercial, ele automaticamente se inscreve na Receita Federal do Brasil. Então, como ele passa a ter um CPF, né, que tem a vida dele, né, a gente nasce hoje e recebe um CPF, e ele tem um CNPJ, as pessoas acham que Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas é a mesma coisa de dizer que o empresário individual, ele é pessoa jurídica. Inclusive, essa formalização do exercício de atividade econômica através da exploração como empresário individual, ele também é um desdobramento daquelas relações de trabalho que a gente chama de pejotização das relações de trabalho. E aí essa ideia de que essa também é uma forma de pejotização das relações de trabalho, as pessoas acabam interpretando isso como ele sendo uma pessoa jurídica, e isso não é verdade. O empresário individual não é pessoa jurídica e não será, porque a inscrição dele e dos atos constitutivos dele na junta comercial dá a ele regularidade no exercício da atividade empresária, mas não o faz adquirir personalidade jurídica, porque nós, pessoas naturais, adquirimos nossa personalidade jurídica quando nascemos com vida. Tá lá na parte geral do Código Civil. Isso não muda. Tá? Então, o empresário individual, ele exerce em seu próprio nome a atividade empresária. Inclusive, o nome empresarial do empresário individual só pode ser firma individual, e a firma dele é composta pelo nome dele. Ainda que eu possa ter alguns elementos criativos que designam uma pessoa, ou também a atividade que ele desenvolve, isso não descaracteriza, porque no meu caso, que meu nome é Simone Gantuá, se eu tivesse uma firma individual, ela necessariamente seria composta pelo meu nome. Poderia ser SM Gantuá, S. Gantuá Comércio, algo desse gênero. Embora o nome civil e o nome empresarial não sejam idênticos, eles se referem exatamente à mesma pessoa.
não há diferença. Então, o empresário individual é quem explora em nome próprio a atividade empresária, a atividade econômica organizada. Cuidado, porque no parágrafo único do artigo 966, a gente tem a galera que não é considerada empresária. Então, trazendo essa galera que não é considerada empresária e que pode exercer atividade econômica, o que a gente precisa perceber é que quando se trata de uma atividade empresária, ele precisa se inscrever e se regularizar na junta. Agora, quando a gente fala das atividades que são excepcionais, que estão no parágrafo único do artigo 966, e aí a gente está falando da atividade intelectual de natureza artística, científica e literária, essas pessoas não precisam, a princípio, de inscrição para o exercício dessa atividade econômica, que são classicamente os profissionais liberais e os profissionais autônomos. Então, se eu sou advogada e exerço em nome próprio a minha atividade, eu não preciso me inscrever na OAB, porque eu já sou inscrita na OAB, já tenho o número da minha OAB. E o exercício da minha profissão é livre a partir do momento que eu faço isso. Mas tem outras atividades, como a medicina, a contabilidade, a atividade artística. A atividade artística não exige nenhuma inscrição, não a princípio. Você pode se tornar um grande artista plástico sem nunca ter entrado dentro de um curso de arte, né? Tem pessoas que são artistas autodidatas, tem outros que não, mas tem gente que são. Então não existe certificação e inscrição para você ser considerado artista. Embora eu saiba que na atividade de ator tem algumas inscrições que precisam e coisa e tal, mas isso não é do jogo necessariamente. E eu exercer em nome próprio essa atividade não faz de mim alguém numa situação de irregularidade. Eu não tenho um registro como algo necessário. Então eu queria que vocês percebessem que quando a gente fala do exercício da atividade empresária individualmente, essa pessoa precisa se inscrever. E deve se inscrever antes do início da atividade. Se ela não se inscreve, ela está exercendo atividade empresária? Tá, mas está fazendo isso de forma irregular. Tá? Então, uma consequência para isso, por exemplo, é não conseguir pedir sua recuperação judicial, porque a recuperação judicial pressupõe um exercício regular da atividade empresária. Se você não exerce regularmente a atividade empresária, você não preenche o requisito lá da lei de sociedades, da lei de recuperação e falência, que eu nem vou dizer o número agora, porque tá para sair a lei nova, vamos ver como é que vai ficar a organização da numeração, o que eles vão mudar, então não vou nem entrar, mas eu sei que esse requisito em si, ele não foi eliminado desse projeto de alteração da lei de recuperação e falência. Então, é preciso situar vocês aqui. Agora, o que eu preciso para exercer regularmente a atividade empresária? A gente já falou do primeiro, que é o registro. Então, eu preciso me inscrever na junta comercial, e a junta comercial, também chamada de registro público de empresas mercantis, é preciso que você fixe esse nome, porque a lei é a Lei de Registros Públicos de Empresa Mercantil, a Lei 8934 de 94, que trata da regulamentação do registro público e de empresas mercantis, e o próprio Código Civil faz referência a registro público de empresa mercantil. Então, se você ficar falando junta, você não vai encontrar junta no código, e aí você pode se confundir muito mais do que explicar, porque se você olhar o artigo 1150, que fala dos órgãos competentes para o registro das pessoas jurídicas, ele faz referência ao registro civil de pessoas jurídicas e ao registro público de empresas mercantis, sem fazer nenhuma referência à junta comercial. Então é preciso que você saiba que falar em junta comercial é falar de registro público de empresas mercantis, e esse registro do empresário individual deve ser prévio, sob pena dele exercer a atividade empresária de forma irregular. Mas eu ainda tenho dois outros requisitos necessários para o exercício da atividade empresária como empresário individual. E quais são esses requisitos? Ele precisa ter capacidade civil e ele não pode estar impedido por lei. Então vamos falar de cada um deles. Eu vou falar primeiro do impedimento, porque o impedimento é mais simples e a capacidade a gente tem alguns desdobramentos importantes. Em relação ao impedimento, existe um rol de coisas que quem faz não pode exercer atividade empresária, está impedido por lei do exercício da atividade empresária. E de quem que a gente está falando? A gente está falando, eu vou falar os principais aqui que vão me vir à cabeça. A gente está falando dos magistrados, né, dos juízes. A gente está falando dos membros do Ministério Público, e eu estou separando eles porque são as respectivas leis orgânicas dele que os impedem.
A gente vai ter aqui os servidores públicos federais, o artigo 117 da Lei 8.112 também impede. Em relação aos funcionários públicos federais e municipais, eu sugiro que você cheque no registro, no regime jurídico deles próprios, se há algum impedimento nesse sentido. Se tiver, eles também estarão impedidos. O falido, quanto ele tiver sobre os efeitos da inabilitação para o exercício da atividade empresária, eles também estão impedidos. Além disso, também está impedido os militares da ativa, e aqui os militares da ativa, eles incluem tanto os policiais militares como os militares das Forças Armadas e por aí vai. Então, esses são as principais hipóteses de impedimento ao exercício. O que as pessoas costumam confundir no que se refere ao impedimento são duas coisas. A primeira coisa é as pessoas não entenderem que quando uma pessoa que é impedida exerce a atividade empresária, ela não deixa de ser empresária. Então, se eu sou promotora de justiça e eu exerço em meu próprio nome a atividade empresária, se eu sou uma comerciante simultaneamente ao exercício do cargo de membro do Ministério Público, eu estou violando uma norma da minha lei orgânica. Isso é um problema institucional que eu vou ter com o MP, mas para o exercício da atividade empresária, eu sou empresária. Só que eu sou uma empresária que jamais serei uma empresária regular, porque eu estou violando uma norma congente e, a despeito disso, exercendo a atividade empresária. Mas eu sou empresária. Sou empresária e respondo por todas as obrigações que eu tenho como empresária. E não podia ser diferente, porque senão as pessoas se valeriam da sua própria torpeza e a gente ia ter aí, magistrado, uma porção de gente fazendo aí, policial militar fazendo isso, à torto e à direito, achando que está fazendo o certo quando não está. Aliás, fazendo certo não, achando que está fazendo algo muito bom, porque está se dando bem nessa história, porque não teria responsabilidade, mas ele tem, ele é um empresário, e inclusive ele pode falir, mas ele vai ser um empresário irregular. E uma outra coisa que as pessoas costumam confundir muito no que se refere ao empresário individual é a questão de confundir o empresário individual com pessoa jurídica. Então, o impedimento que a pessoa natural tem para o exercício da atividade empresária não é um impedimento para ser sócio de uma sociedade. Então, esse mesmo magistrado, esse mesmo membro do Ministério Público, esse mesmo policial militar, ele não pode exercer em nome próprio como empresário individual a atividade, mas ele pode ser sócio de uma sociedade. Não há impedimento para isso, desde que ele não exerça a administração lá. Então, lá nas sociedades de um modo geral, eles podem ser sócios à torta e à direita, é o que mais tem. Você acha que ninguém tem ação? Você acha que nenhum magistrado tem ação na Bolsa? O que é ter uma ação na Bolsa? É ser sócio de uma sociedade anônima. Você acha que eles não podem ser sócios de uma limitada? Pode. Muitos deles são donos de cursos, só que eles não administram, ok? E não podem administrar sob pena de violar um outro dispositivo lá da regulamentação do direito societário. Mas sócio eles podem ser. Empresários individuais agindo em nome próprio, eles não podem, ok? E qual é o segundo requisito que a gente tem do empresário individual? Ele precisa ter capacidade civil. O empresário individual precisa, para iniciar a atividade como empresário individual, ele precisa ser dotado de capacidade civil, que a princípio é a capacidade cronológica. Completei 18 anos, eu estou pronta para o exercício pleno das minhas atividades, da minha vida civil. Só que a gente tem exceções, né? Quais são as exceções? A emancipação, né? A emancipação e as interdições. Se a pessoa for interditada, ainda que ela tenha idade cronológica, ela não vai poder. Se eu não tenho ainda a idade cronológica, mas por alguma razão eu adquiri a capacidade jurídica, por alguma causa legal, eu também vou poder exercer. Então, eu tenho que ter a capacidade, seja ela naturalmente adquirida, ou seja ela artificialmente adquirida. E eu também não vou poder, em contrapartida, eu não vou poder, ainda que eu tenha idade cronológica, mas por alguma razão eu não me seja mais atribuída a minha capacidade. Então, eu preciso ter no início, lembra? Olha que eu chamei a atenção aqui, no início da atividade, eu preciso ter capacidade. E por que eu preciso ter capacidade no início da atividade? Porque no caso de eu perder a minha capacidade civil ao longo do exercício da atividade empresária,
me tornar incapaz ou ser sucedida por um único herdeiro incapaz, eu poderei excepcionalmente continuar o exercício da atividade empresária antes exercida por quem era capaz ou em razão da sucessão pelo incapaz, desde que eu preencha os requisitos do artigo 974, caput, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Presta atenção que eu disse caput, parágrafo 1º e parágrafo 2º, porque o parágrafo 3º não fala de empresário individual, ele fala de sociedade, porque aqui o nosso legislador fez uma cagada fenomenal e botou um dispositivo que era para ser regulado na sociedade limitada e meteu ele dentro do capítulo de empresário individual. E para quem está aprendendo direito societário, isso é uma confusão dos tamanhos. Então, assim, se você está assistindo esse vídeo, você está estudando para o OAB, por exemplo, pega o teu código, faz um quadradinho a lápis no parágrafo 3º para você lembrar que ele não trata do assunto empresário individual, ele trata de sociedade. Eu nem vou falar dele aqui, estou só destacando para você não esquecer. E o que diz o artigo 974? Ele vai dizer que, sopesando as condições que o juiz vai fazer, o juiz tem que fazer essa análise, ele vai ver se é interessante, considerando os interesses do incapaz e considerando os interesses da função social da empresa, da preservação da empresa, se vale a pena continuar a atividade. E em fazendo essa análise, ele achar que vale a pena, ele vai autorizar a continuidade, presta atenção que eu estou dizendo, continuidade do exercício da atividade empresária pelo incapaz, através de um alvará judicial, ou seja, eu preciso de um documento que vai ser emitido pelo juízo. Esse documento vai ser devidamente registrado na matrícula do empresário, ou seja, para publicizar esse fato e esse ato para todo mundo. E o juiz também vai fazer uma segregação patrimonial dos bens que compõem o acervo patrimonial desse incapaz. E aí a gente vai ter duas situações diferentes. Quando a gente fala do empresário individual que era capaz e se tornou incapaz, o juiz vai separar o que está atrelado à vida empresarial dele e o que está atrelado à vida pessoal dele. O que tiver ligado à vida pessoal dele não vai mais concorrer com o risco da atividade empresária. Agora, quando a gente... E o que estava na atividade a empresária vai continuar sendo responsável porque já era, e era essa a regra do jogo, porque no empresário individual a responsabilidade dele é ilimitada porque não há separação patrimonial. Agora, em se tratando de sucessor incapaz, tudo que ele tinha antes é protegido e só o que vai concorrer daqui para frente vai concorrer de forma ilimitada pela atividade empresária. Vou até voltar nesse assunto aqui em relação à responsabilidade para fechar esse vídeo de hoje, que as pessoas também não entendem que quando o empresário individual exerce em nome próprio a atividade empresária, ele assume a responsabilidade com todo o seu patrimônio. Ou seja, se eu exerço atividade de comércio, todos os bens e dinheiros que surgem a partir da atividade comercial se misturam, ainda que não contabilmente, se eu fizer a contabilidade adequada, com a contabilidade da minha conta pessoal, com o carro que eu compro no meu nome, com o apartamento que eu tenho, mas tudo faz parte de um patrimônio único. E a nossa responsabilidade enquanto pessoas naturais, ela é ilimitada com as forças do nosso patrimônio, está lá no artigo 291 do Código Civil. Então, quando o empresário individual deve a alguém, esse credor ele pode escolher sobre qual bem vai recair a execução dele. Se vai ser sobre o carro particular do empresário individual, se for dinheiro na conta pessoal dele. Agora, é claro que se ele for um bom administrador das suas finanças, e na hora que ele for cobrado, ele vai tirar dinheiro da sociedade, dos negócios empresariais dele e vai pagar e não vai precisar chegar alguém a executá-lo. Mas se chegar nessa inconveniência, quando fale ele com todos os bens dele, inclusive na falência do empresário individual, todos os bens são arrecadados. Os bens pessoais, inclusive os credores pessoais dele também habilitam o seu crédito. Então, se ele estiver devendo, por exemplo,
o aluguel, o locador dele vai habilitar o crédito na falência dele. Se ele tiver com a escola dos filhos atrasados, a escola vai habilitar o crédito na falência dele. Assim como vai ser habilitada na falência os créditos trabalhistas dos empregados que ele tinha, vão ser habilitados na falência os créditos recorrentes aos impostos que ele não pagou no exercício da atividade empresária. Por quê? Porque tudo se mistura, embora contabilmente não, tá? E isso é uma coisa muito importante que vocês precisam perceber, porque as pessoas geralmente não se dão conta disso. Empresário individual não se confunde com direito societário. Direito societário é quando uma pessoa jurídica, em seu próprio nome, exerce a atividade empresária e não através dos seus sócios. E essa é a confusão que as pessoas fazem. E por que fazem essa confusão? Porque todo mundo que é sócio de uma sociedade e que exerce, administra a sociedade, se alguém pergunta a profissão dela, o que ela diz? Eu sou empresária. E aí você confunde porque você traz o vulgar para dentro de uma aula técnica de direito. No sentido técnico jurídico, empresário individual é quem exerce em nome próprio a atividade empresária e sócio é integrante de uma sociedade, mas isso é papo para muitos outros vídeos para frente. Me despeço de vocês pedindo para que você, se gostou desse vídeo, dê um like aqui, curta, subscreva para que a gente continue produzindo conteúdo bacana e de qualidade para você. Até a próxima. Tchau!